Famílias avivadas são reconhecidas como famílias abençoadas. Famílias avivadas. Bispo, eu quero ser reconhecido, minha família quer ser reconhecida como uma família abençoada. Então eu preciso saber o que é uma família avivada. Será que é uma família que dança? Também, né? Será que é uma família que sai por aí fazendo barulho num cordão carnavalesco? O que é uma família avivada? Nós vamos aprender. Vamos lá. Diz Isaías, no capítulo 57, versículo 15. Porque assim diz o alto, o sublime. Olha quem está falando. O que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. E o que ele diz? Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Olha o nosso Deus, como Ele vem até nós. Ele habita com o abatido, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então não importa o abatimento, importa que nós temos um Deus que habita com o abatido e Ele habita para vivificar. Onde está Deus, não há abatimento que prevaleça. Onde está Deus, não há morte que prevaleça. Onde está Deus, não há desânimo que prevaleça. Onde está Deus, a vida e vida em abundância. Diga glória a Deus. Vamos orar. Deus quer falar de avivamento, amados. Aleluia. Deus maravilhoso, Deus grande e poderoso, Tu és Rei nas nossas vidas. E nesta hora, meu Pai de amor bondoso, nós nos submetemos à autoridade da Tua palavra. Portanto, fala-nos pela palavra, Jesus. Revela-te a todos nós. Mostra-nos o que é viver este avivamento nas nossas casas, nas nossas famílias, Jesus. E que comece em nós, Pai. Comece em nós, Pai. E se há alguém ainda abatido, se há uma família, Senhor, ó Deus, contrita, uma família entristecida, Deus, Tu farás a diferença e a Tua vida em abundância se manifestará neste abatimento, transformando, Senhor, situações, transformando pessoas, Pai, transformando o que precisa ser transformado. E nós recebemos com ações de graças, Pai, o mover extraordinário que vem junto com a palavra, porque a palavra não voltará para Ti vazia, mas cumprirá cada desígnio para o qual o Senhor a designou. Recebemos com ações de graças o que está preparado para as nossas famílias no mês de julho e para todo sempre. Amém e amém. Vamos começar um avivamento. Aleluia. Glória a Deus, Bispa Silmara Avivada. Obrigada. Em nome de Jesus. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas, povo de propriedade exclusiva de Deus. Em meio a uma geração corrompida pelo pecado, que é esta sociedade que nós conhecemos muito bem, no meio de tudo isso, as nossas famílias precisam estar avivadas. O pecado mata, o pecado tira a vida. Jesus dá vida, Jesus vivifica. Diga glória a Deus. É certo que todos nós que já somos salvos em Cristo Jesus e por Cristo Jesus, é certo que nós não vivemos na prática do pecado. Nós agora somos novas criaturas, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, nós estamos em Cristo e nós vivemos para Cristo. Porém, para que a vida de Cristo se manifeste em nós, para que aquela vida abundante trazida por Jesus se manifeste em nossa família, nós precisamos manter um relacionamento íntimo e estreito com o Senhor. Nós não podemos permitir que o mundo, que os atrativos do mundo sufoquem o nosso relacionamento com Deus. Nós não somos do mundo. Nós somos peregrinos nesta terra, estamos de passagem, não pertencemos ao mundo. Nós somos de Deus, nós somos cidadãos
do céu, glória a Deus. Nós não estamos no mundo, nós estamos em Cristo Jesus. Por isso, amada igreja, o nosso testemunho de fé em Jesus Cristo nos confere autoridade, nos confere superioridade, conforme está escrito em 1 de João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus, quem é nascido de Deus? Quem é salvo por Jesus Cristo? Então a Bíblia diz que você e eu, aquele que é nascido de Deus, vence o mundo, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu queria que você entendesse a palavra vence nesse versículo, né? A palavra vence vem de um vocábulo grego que significa conquistar, ter vitória, ter superioridade. Então, revela uma superioridade que os da fé têm, que leva ao êxito. Então diga, eu sou da fé. Eu tenho autoridade, eu tenho superioridade para me levar ao êxito. Muito bem. Aí surgem algumas questões. Mas como exercer essa autoridade que está em nós? Como usar a fé nas horas difíceis? Como ter êxito nas questões que parecem impossíveis de serem vencidas? Como não desanimar quando as más notícias chegam? Como manter uma confiança inabalável nas promessas de Deus? Então ouça, existe um segredo para exercer a autoridade de Cristo, para usar a fé nas horas difíceis, para ter êxito nas questões impossíveis, para ter ânimo mesmo recebendo más notícias, para manter uma confiança inabalável nas promessas de Deus. Qual é o segredo? Põe no telão para mim o segredo. Avivamento pessoal e familiar. Aqui tem um grande segredo. Fala-se muito em avivamento nas igrejas. Mas o que é avivamento? Porque já que o avivamento é pessoal e familiar, e dele depende esta fé em exercício, esta confiança inabalável, sabe, esta autoridade sempre exercida, esta superioridade que leva ao êxito. Se depende de um avivamento, o que é avivamento? Então, coloquei bem simples a definição para todo mundo captar bem. Avivamento é o ato de se avivar. Veja, o avivamento acontece comigo primeiro. Eu é que me avivo, tá? Me autoavivo. Então, o avivamento é o ato de se avivar, ou seja, de se tornar mais vivo, porque você está vivo. Mas existe um grau de vivacidade, de vida, maior do que esse que você tem hoje. Então, é o ato de se tornar mais ativo, mais intenso, mais ardente, despertado, porque tem gente viva, mas está dormindo, está em inércia. E o que é avivamento, senão uma renovação espiritual? Então, o avivamento, quando ele acontece com cada um de nós, ele desperta uma intensa felicidade e paz interior. Por isso, a nossa vida deve manter-se avivada. Por isso, a nossa família deve manter-se avivada. E cabe a nós estar atentos e buscar esse avivamento pessoal e também familiar. Por quê, bispa? Porque é esse avivamento que nos levará a uma vida abençoada. É esse avivamento que nos leva a viver dia após dia, diuturnamente, as manifestações de Deus. E sermos vistos como pessoas abençoadas, como famílias abençoadas. A nossa família tem que ser avivada. O que é isso? A nossa família tem que ser mais viva, mais ativa, mais intensa, mais ardente nas coisas de Deus. Tem que estar despertada.
A nossa família, ela precisa de uma renovação espiritual. Quem deseja isso, diga amém, sinceramente. Mais intensidade, mais ardor, mais fervor, mais vida, sabe? Quem quer? Amém, muito bem. Agora não é só uma questão de querer, é uma questão de necessidade também, porque você entende o que isto traz. E o que gera avivamento? Porque agora eu entro na segunda parte da mensagem. O que gera avivamento? Eu já entendi o que é o avivamento, que o avivamento, ele traz manifestação de bênçãos, que é uma forma de viver que mantém a fé exercitada, a confiança inabalável, a confissão mantida, sabe? O destemor com as más notícias, a autoridade que leva a um bom êxito. Eu já entendi. Mas como que eu me avivo? O que gera avivamento? Você disse que quer, que precisa. Então vamos aprender. Número 1. Vida de oração gera avivamento. Logo, o contrário disso gera o quê? Desânimo, peso, uma vida morna, talvez morta, sabe? Prostração, aquela vida cotidiana insonsa, rotina atrás de rotina. Então nós não fomos chamados para esse tipo de vidinha. Amém? Então vamos entender que a vida de oração, ela gera avivamento. Uma pessoa que ora, ela tem em si mesma essa autorrenovação, esse autodespertamento, essa vida mais intensa, mais forte, mais vibrante. Então, eu quero lembrar de um homem na Bíblia que orava, Davi. Davi orava para se manter avivado. Primeiro porque ele era um louvador, um adorador. Imagina um adorador, um louvador. Deus não recebe. Segundo, porque ele era um compositor para Deus. Imagina um compositor mortinho. Terceiro, porque ele se tornou rei. Quarto, porque ele era um homem segundo o coração de Deus, Deus se agradava dele. Então, Davi precisava manter-se avivado. Veja o que diz o Salmo 119, no versículo 149. Ouve, Senhor, a minha voz segundo a tua bondade. Ora, se era para Deus ouvir a voz, é que ele estava falando com Deus. Isso é orar. Orar o que é? Não é um mantra recitado, um negócio decorado. Orar é deixar Deus ouvir a sua voz, a voz do coração, a profundeza do seu ser. Então Davi dizia, Senhor, ouve a minha voz segundo a tua bondade. Quer dizer, o Senhor é tão bom que o Senhor me ouve. Olha para mim, quem sou eu? Mas o Senhor ouve a minha voz. Vivifica-me, ou seja, cria este avivamento dentro de mim, segundo os teus juízos, as tuas verdades, os teus preceitos mais puros, que são mais puros, na verdade. Então, o que Davi fazia? Davi orava para se manter o quê? Avivado, com essa intensidade, com esse fulgor, com esse brilho, sabe? Com essa vida mais. Por isso ele se diferenciava de todos os outros, não é? Mas a Bíblia diz que um dia Davi adulterou. Todo mundo lembra, né, de Davi, logo lembra, parece que há uma coisa humana de lembrar logo no pecado, né? Davi pecou, e a Bíblia diz que o pecado de Davi interferiu na comunicação com Deus. Então vamos entender. O avivamento cessa. Esse brilho, essa vida intensa, esse despertamento, ele para quando há pecado. Por quê? Porque cessa a comunhão com Deus quando há pecado. Então Davi pecou e ele não conseguia mais viver da mesma forma. Ele não conseguia mais viver
avivado, aquele plus de vida, aquele despertamento, aquele encorajamento, aquela fé em exercício, aquela confiança em Deus, o pecado cessa essa vida abundante. Ela está lá, mas não se manifesta. Por isso que uma das definições de avivamento é despertamento. Porque quando cessa o avivamento, a pessoa adormece, como que estivesse, sabe, como é que é, o que está rolando, meu Deus, onde está Deus, sabe, fica tudo distante, tudo longe, tudo frio, tudo seco, tudo igual, falta o quê? Avivamento. Então nós entendemos que pecado cessa a comunhão com Deus, logo sem comunhão com Deus não há a vida abundante se manifestando, né? Vamos ver, por favor, Salmo 32, versículo 3 e 4. Enquanto calei, e por que ele calou? Porque ele estava em pecado, não tinha mais comunhão com Deus, não dava para orar, ele ficou calado. Quantas pessoas às vezes cometem algum pecado, né? Tropeçam em algum ponto e de repente ficam ali paradas, aí dá o afastamento dos irmãos, afastamento da igreja, afastamento do culto, aí a Bíblia fica difícil de ser lida e está adormecido. Enquanto eu calei os meus pecados, quer dizer, eu não resolvi a minha história com Deus, enquanto eu não arrumei aquilo que eu estraguei, envelheceram os meus ossos. Amados, Davi não envelheceu não, ele estava com a mesma idade, mas ele sentia como se ele fosse um velho, por dentro. Você sabe o que é essa velhice por dentro? É aquilo sem força, sem vigor. Não de um velho que está avivado, logicamente, mas o velho sem Deus, apenas amortecido, fica assim. Então Davi disse, enquanto eu não resolvi o meu problema do pecado com Deus, enquanto eu não me livrei daquilo, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos Então ouça, gemido todo dia é o contrário de avivamento. Se você geme muito, você precisa de um avivamento. Se a sua família vive gemidos constantes, a sua família, a sua casa precisa de um avivamento. Precisa de um conserto. Amém? Diz o versículo 4. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Ele achava que o peso que ele tinha, aquela falta de vício, de vigor, sabe, aquela sonolência espiritual, aquela falta de ânimo, aquela morbidez, ele achava que era a mão de Deus pesando. Imagina. E o meu vigor, a minha vivacidade, o meu avivamento se tornou em sequidão de estio. Olha o que o pecado faz. Ele mirra a vida da pessoa. A pessoa se sente doente por dentro, envelhecida, depressiva, acabada, sem ânimo, sem força, sem saúde. Ela se sente velha, ela se sente um nada. O Davi mesmo, que nós conhecemos na Bíblia, se sentiu dessa forma. Mas a Bíblia diz que Davi se arrependeu do seu pecado. Olha que coisa linda nós estamos aprendendo aqui. E ele se arrependeu sinceramente de ter pecado. Ele se arrependeu do fundo do coração. E quando alguém se arrepende, restabelece a comunhão com Deus, a intimidade com Deus. Davi se arrependeu do seu pecado e logo ele voltou à vida de oração. Então veja que vida de oração é interrompida quando há alguma coisa estranha na vida de um filho de Deus. Porque a pessoa não tem vontade de orar. Por que não tem vontade de orar? Porque tem erro ali para ser consertado. E aquele erro, enquanto não for consertado, enquanto não for confessado, enquanto não houver arrependimento daquele erro, daquele pecado, a pessoa não tem como estar na vivacidade, na intimidade, na comunhão. Isto é algo para a gente já tomar providência. Imediatamente. Davi se arrependeu com sinceridade, pediu perdão a Deus e voltou logo à vida de oração.
Então, o que se passou ali? A intimidade foi restabelecida com Deus. A comunhão com Deus foi restaurada. E o avivamento voltou à vida de Davi. Ele voltou a ter uma vida intensa, uma vida cheia de fé exercitada, de confiança que leva ao êxito, de autoridade, de poder. Ele voltou a ser o que era antes da queda. Então, veja isso, por favor, no Salmo 32, versículo 5. Olha o que ele fez. Confessei-te o meu pecado. Se alguém está sentindo velho, seco, acabado, adormecido, inerte, vida sem gosto, cotidiano toda aquela, nada acontece, nada muda, Deus parece que não ouve. Não tenho vontade de orar, não tenho vontade de ler a Bíblia, não tenho vontade de louvar, não tenho vontade de ir ao culto, não tenho vontade. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Sabe, Senhor, está aqui. Eu fiz isso, esse é o meu erro, essa é a minha fraqueza. Está aqui, Senhor. Eu abro mão, eu confesso que isto é um problema para a minha vida. Davi fez isso. Eu disse, olha o que ele disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, quando alguém se arrepende sinceramente e confessa, imediatamente o Senhor também perdoa a iniquidade, perdoa daquele pecado, e imediatamente é restabelecida a comunhão com Deus. E o que volta à vida da pessoa? A vida abundante, a vivacidade. Então, estou lhe mostrando o poder da oração e o estrago que faz o pecado. Então, se o pecado estragou o avivamento, estragou a intimidade da oração com Deus, é necessário confessar, é necessário entregar isso nas mãos do Senhor, é necessário admitir e pedir perdão sinceramente a Deus, ponto. Ele é fiel para perdoar os nossos pecados. E a Bíblia diz que Ele não se lembra mais, diga glória a Deus. Então, eu já lhe mostrei um dos fatores que gera avivamento. Diga, oração gera avivamento. Tá bem, então se alguém identificou aí que não tem orado, que está... procure você com o Espírito Santo. O que é que precisa ser confessado e deixado? Você alcançará a misericórdia, receberá o perdão de Deus e voltará à sua intimidade. A oração será restabelecida e essa oração tem poder de gerar avivamento. Número 2, vamos lá. Desejo pela palavra de Deus, gera avivamento. Então, amados, quantos têm uma Bíblia num lugar fácil na sua casa? Ou você é aquele que quando fala, pega uma Bíblia aí, onde que está? Fica um dia procurando a Bíblia. Onde será que está a Bíblia? Não, a Bíblia tem que estar sempre à mão. Num lugar muito visível, tá? De preferência que você, se você tem uma casa grande, que você tenha uma em cada cômodo. Uma Bíblia aqui, para toda hora você está de olho nela e abrindo, tá? Quem tem desejo pela palavra, honestamente? Esse desejo pela palavra faz você ler, faz você vir a um estudo bíblico, faz você abrir o YouTube, pegar programas antigos da bispa lá e ficar. Esse desejo pela palavra faz você assistir, por exemplo, o culto do Rio na quarta-feira, que não tem aqui. Esse desejo pela palavra faz você comprar literatura para você aprender mais sobre a palavra, sobre as doutrinas bíblicas. Esse desejo pela palavra faz você, ouvir a palavra, ler a palavra, conversar sobre a palavra. Bispo, quem não tem esse desejo pela palavra? Sabe como é que é a vida? Tem que falar. Não é despertada. Cotidiano, mesmice, se sente mal, doente, por dentro, parece um velho. Tem 40 anos, mas acha que tem 90 por dentro. Sabe,
tudo igual, tudo insonso, não sei, não acho, meu Deus, que vida, ó Senhor. Desejo pela palavra gera avivamento. Olha, por quê, amado? Porque quando você recebe a palavra, seja ouvindo uma pregação, um sermão, seja você lendo a própria Bíblia, seja você conversando sobre a palavra, ouvindo um testemunho do que Deus fez através da palavra, a palavra, ela nos dá consolo, a palavra nos dá conforto, a palavra nos dá esperança. E uma pessoa que recebe consolo, conforto e esperança, ela vai sendo o quê? Restaurada por dentro. Ela vai sendo o quê? Curada por dentro. Então a palavra tem um poder curador, restaurador, restituidor. A palavra cura, a palavra liberta, a palavra transforma, a palavra renova, a palavra vivifica, a palavra levanta o abatido, a palavra sara, a palavra cura, a palavra liberta, a palavra coloca de pé, a palavra tira do ostracismo, a palavra tira do monturo e coloca entre os príncipes, a palavra prospera, a palavra, sabe, a palavra dá ânimo, a palavra é o exercício da sua fé e da minha fé. Então, no Salmo 119, versículo 50, diz assim: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Angústia todos podem passar, as más notícias chegam, mas o que eu disse? Qual é o segredo de eu não me abater quando a má notícia chega? É eu estar vivificada, é eu estar avivada. E para eu estar avivada, eu preciso ter a palavra. O meu bom tesouro tem que estar cheio do que é verdadeiramente precioso, do que é a palavra de Deus. Eu não posso ficar sem palavra. Sem palavra eu morro. Se você não comer comida, você morre. Se você não beber água, depois de um certo tempo, você morre. E a Bíblia Sagrada nos ensina que a palavra de Deus é comida e é água. Ela alimenta e ela dessedenta. Então nós precisamos da palavra para o nosso espírito, para a nossa alma, como o nosso corpo precisa comer e beber água. Eu não sei como pessoas pensam tanto na alimentação, nos bons cardápios, nos horários certos de se alimentar, reclamam quando passa o culto um pouquinho da hora e eu vou acabar, porque senão já viu, né? E as pessoas ficam ali, por quê? Porque o corpo pede a comida, o corpo pede o alimento, o corpo está, né, mostrando que é hora de ele funcionar com a alimentação. E o espírito? O espírito não clama por comida e por bebida. Mas se a pessoa está apagada, não está vivificada, se ela está esmorecida, aí ela não percebe. O espírito dela clama por alimento, por palavra, porque o alimento do espírito é a palavra de Deus. Você já viu quando você fica enfermo um período da vida e que você não quer comer, quem já perdeu o apetite? Algum momento, perde o apetite. Aí você perdeu o apetite, aí vem alguém e te oferece alguma coisa, você diz, ai não, sai para lá com isso. Não, eu fiz uma comidinha, uma sopinha, ai, não posso nem sentir o cheiro. Já tiveram essa experiência? Dizem que quanto menos a pessoa come, ela vai se habituando, o estômago vai fechando, vai diminuindo, e menos a pessoa tem necessidade. E ela pode entrar em inanição, ela pode definhar-se, ela parar um tempo muito grande e não mais se alimentar. Como está o espírito do povo de Deus? Tem muita gente que entrou em inanição espiritual e não percebe. Por isso a vida tanto faz se vem, se não vem, tanto faz se ora, se não ora, tanto faz se canta, se não canta, tanto faz se dizima, se não dizima, tanto faz se está na igreja, se não está na igreja, tanto faz se tem Bíblia ou se não tem Bíblia. O espírito está mirrado, está em inanição, está ali, não tem vontade. Então, amados, nós precisamos ir para a palavra urgente, porque a palavra, ela gera avivamento. Diz que a palavra de Cristo é fonte de alimento. Olha o que diz o Salmo 119, versículo 50. Coloca para nós.
O que me consola na minha angústia é isto, a tua palavra me vivifica. Agora coloca Romanos 10:17. E assim a fé vem pela pregação. O que é a pregação? Pelo menos aqui, né, amados? Se não a explanação, o jorrar, o apresentar, o ler, o esmiuçar a palavra de Deus. Então, quando a palavra é ouvida, quando a palavra é recebida na sua vida, o que acontece? A fé vem. Ah, mas eu já sou crente, a fé já veio, já recebi o dom da fé. Mas a palavra aviva a fé, exercita a fé, atiça a sua fé, liga a sua fé. E a sua fé funciona. Por que tem gente que em casa não lê, não ora, tal? E aí, eu não sei, em casa não vai. Eu chego aqui, é um fogo, porque a palavra liga. Agora imagina se você alimentar o seu espírito na sua casa também. Imagine se você em família ler a Bíblia. O que vai acontecer na sua família, meu amado? Uma viva esperança vai brotar. A fé vai ser ativada. Coisas vão acontecer porque a fé move o mundo espiritual. Então a fé vem pela pregação, é exercitada pela pregação, é alimentada pela pregação. E a pregação? A pregação se dá pela palavra. É por isso que nós tivemos hoje aqui muitas coisas. Deu 11h30, eu disse, uau, eu tenho meia hora. Eu poderia ter dito, Deus já se manifestou, Deus já operou, na ceia Deus falou, nós já recebemos, nós já amamos, nós já recebemos amor, nós já mostramos amor pela família que vai embora, nós mostramos amor pela vida de uma bispa, nós já, vamos embora. Não! Eu tenho que gerar pela palavra, pela pregação da palavra, vida intensa, a palavra viva. A palavra alimenta aquele espírito que estava abatido. O Senhor disse, eu habito nos céus, num alto sublime trono, mas eu também habito com o contrito e abatido, para vivificar a sua alma. Então o Senhor, pela palavra, está vivificando vidas esta manhã, vivificando situações esta manhã, vivificando famílias esta manhã. Nunca dispense a palavra. Amém? Talvez a única palavra que alguns ouçam é aqui, infelizmente. Ou que tenham leitura. Muito bem. Uma outra coisa que acontece quando nós recebemos, lemos a palavra, nos alimentamos da palavra, é que o temor do Senhor se manifesta. E triste é a pessoa que não teme a Deus. A pessoa que não tem temor do Senhor, não é medo de Deus. Deus é bom, não causa medo. O temor da Bíblia é um respeito reverencial. É uma submissão, um submetimento incondicional a Deus. É amor às últimas consequências, obediência. E se uma pessoa não tem temor de Deus, ela faz o que a carne dela muitas vezes quer fazer. E as consequências são desastrosas. Então, diz a palavra no Salmo 119, olha só, nós vamos encerrar com esse texto, 9-11. De que maneira poderá o jovem, e aqui o jovem, o casado, o solteiro, o homem, a mulher, mas esta palavra é dirigida ao jovem, porque o jovem está mais vulnerável, talvez, solto, cheio de vivacidade da própria idade. Então, os atrativos, os apelos do mundo são fortíssimos. O diabo sabe o que ele usa para fazer alguém cair e tropeçar. E o salmista diz, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Como é possível? É possível viver puro? É possível viver em santidade? E o Senhor ensina como? Observando o seu caminho, a sua caminhada, segundo a tua.
Então eu, você, jovem, velho, solteiro, casado, moço, adolescente, senhor, ancião, eu tenho que olhar os meus passos, o meu caminho, e tenho que ter o quê? A observância da palavra. Se a palavra de Deus diz, olha, é por ali, então eu vou por aqui. Eu guardo o quê? O meu caminho puro, santo, reto, abençoado. Quais são as consequências disso? Manifestação da vida abundante de Jesus. Eu sou conhecida como uma abençoada, uma mulher cheia de bênçãos. Mas se o Senhor diz, olha, é por ali, vai por ali. E eu digo, depois eu vou para lá, só vou dar um desviadinho aqui. Eu sei que é para lá, mas um pouquinho para cá, assim, ok. O que aconteceu com o meu caminho? Eu não estou observando segundo a palavra, então o meu caminho não vai ser guardado puro. Porque nesse caminho, o Senhor me guarda. Nesse caminho, eu entro por atalhos, onde há ciladas do inimigo. Então, amados, é muito importante que a nossa vida esteja pautada na palavra. Na palavra nós somos guardados, nós somos preservados. Diz o versículo 10, de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus. Então eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero andar na palavra, agora eu preciso conhecer a palavra, eu preciso ler a Bíblia. Versículo 11, guardo no coração as tuas, amados, só guarda quem lê, só guarda quem ouve a Bíblia, só guarda quem conhece a palavra. Eu não posso guardar a palavra do Senhor no meu coração, eu só não sei o que Ele diz. Então, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Eu quero encerrar dizendo o seguinte, se eu não tenho palavra, eu peco. Se eu não tiver guardado o que está na Bíblia, se eu não observar a palavra de Deus, qualquer um, novo convertido, velho, pastor, ovelha, não guarda a palavra, não sabe o que fazer com a vida ou da vida. Então transgride, erra, tropeça, peca. E o pecado faz o quê? O que aconteceu com Davi? O pecado corta a comunhão com Deus. Cortou a comunhão com Deus, não tem avivamento, não tem vida em abundância. Se não tem vida em abundância, tem que tipo de vida? Uma vida sem despertamento, uma vida sem Jesus. Como se fosse uma pessoa não salva. Então, nós precisamos, hoje eu mostrei 2 maneiras de gerar avivamento. Oração e palavra. Oração e palavra. Ponha isso na sua vida. E aí, a sua vida vai ter outro gosto, outro sabor. A sua família vai sentir os impactos, ainda que seja só você que esteja orando e recebendo a palavra. Você vai irradiar uma luz tão intensa, tão brilhante, uma vida tão verdadeira, que você vai produzir um avivamento a quem está à sua volta. Quero orar com a igreja agora, fique de pé no seu lugar. Esse tempo que você recebeu aqui de palavra é suficiente, porque a palavra tem poder para gerar algo no seu coração. Então, fale com Deus agora, porque a oração restabelece, a oração aviva. Pai amado e bendito, nós estamos encerrando este culto. Estamos te agradecendo, Pai, por tudo que recebemos hoje aqui. Mas nós queremos, Pai, focar agora o poder da Tua palavra. Nesses minutos finais, o Senhor falou. A Tua palavra foi lida, a Tua palavra foi exposta, a Tua palavra foi pregada, a Tua palavra foi recebida. Então, a fé veio, a fé se alimentou, a fé se manifestou. E com fé, Jesus,
eu percebo que algo diferente acontece em nossas vidas e em nossas famílias. A fé move situações, a fé move o mundo espiritual. Jesus, nós estamos orando, nós estamos falando contigo, Pai. E a oração também traz, Senhor, avivamento, porque é a intimidade, a comunhão, é a certeza que a nossa voz é ouvida por um Deus tão grande, tão maravilhoso. E Pai, nesta hora, se alguém aqui entre nós, Senhor, tem tido dificuldade para orar, se alguém não tem conseguido ler a Tua Bíblia, Jesus, a Tua palavra, ó Deus, mostra, porque só Tu podes fazer isso, Jesus. O que precisa ser restabelecido, Pai? O que precisa ser confessado diante de Ti, entregue, Pai, para que saia esse tipo de morte, esse tipo de dormência, esse tipo de inércia, esse tipo de vida sem graça. Jesus, nós estamos hoje, Pai, entendendo que o avivamento começa em nós, Senhor. E esse avivamento traz manifestações de bênção, Senhor. Então o Senhor está cuidadosamente nos ensinando como gerar avivamento em nós e em nossas casas, Pai. Então eu oro para que volte a oração nos lares, Senhor, para que volte a oração em família, Jesus, para que os homens orem nos seus escritórios, orem com seus funcionários, orem nas suas empresas, orem nos seus comércios, que a oração seja, Jesus, o respirar diário, Pai, daquelas almas que estão muitas vezes cansadas, abatidas, contritas, Pai, porque Tu queres avivar, Jesus. E eu oro, Senhor, para que aquela vida, Senhor, que não abre a Bíblia durante a semana, Pai, ó Deus, que não escuta uma mensagem, um sermão fora do culto, Jesus, que seja agora inspirado e fortalecido por Ti, Jesus, para abrir a Tua santa e bendita palavra, porque ela é poderosa para consolar, ela é poderosa para dar segurança, ela é poderosa para levantar, ela é poderosa para prosperar, ela é poderosa para curar. A Tua palavra é poderosa. A Tua palavra é o Senhor em movimento. Jesus, que haja leitura bíblica nas casas, que não haja desculpa para não abrir a Bíblia, Jesus, que haja mais Bíblia e menos tecnologia de bate-papo, Jesus, que a Bíblia seja colocada no aparelho celular, que as telas, Pai, sejam sempre um versículo, sejam a Tua palavra, Jesus, porque as famílias precisam, os homens, as mulheres precisam desta vida mais intensa, mais ardorosa, mais forte. A vida que o Senhor na cruz nos deu é essa vida avivada, Pai. Então que esta semana haja avivamento, Pai, em cada um aqui, em cada família aqui representada, que haja mudanças, Pai, ó Deus, nesta questão da oração e da palavra, Jesus. E nós teremos, Pai, os céus abertos, Jesus, manifestando o sobrenatural no meio deste povo. Assim eu oro em nome de Jesus, para que o mês de julho seja o melhor mês, um mês de avivamento, um mês, Senhor, de mais oração, mais fervor. Oh Jesus, um mês de mais palavra, porque a palavra fará o que nós não podemos fazer. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Estenda a sua mão na direção do altar. A graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo serão constantes, permanentes na vida de todos nós e aqueles que foram avivados pela palavra e pela oração, pela pregação desta manhã, digam amém. Amém. Como Glória é que você a Deus. foi avivado? Diga amém. Aleluia.